Glória a Deus, o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Irmãos, abre comigo por gentileza rapidamente, Romanos capítulo 2, a partir do verso 1. Nós faremos uma leitura a partir do verso 1 do capítulo 2 de Romanos. Eu só tenho 1h40 para compartilhar com vocês essa palavra, então eu preciso ser breve. Amém? O pessoal está assim, 1h40, não, né? É muito. Brincadeira, irmãos, 40 minutos para a gente compartilhar essa palavra. Todos acharam Romanos capítulo 2, a partir do verso 1, diz assim: portanto, você que julga os outros é indesculpável, pois está condenando você mesmo naquilo em que julga, visto que você que julga pratica as mesmas coisas. Sabemos que o juízo de Deus contra os que praticam tais coisas é conforme a verdade. Assim, quando você é um simples homem, o julga, pratica a mesma coisa, pensa que escapará do juízo de Deus? 4. Ou será que você despreza as riquezas da sua bondade, tolerância e paciência, não reconhecendo a bondade de Deus? O leva ao arrependimento percebendo isso. Contudo, por causa da sua teimosia e do seu coração obstinado, você está acumulando ira contra você mesmo. Para o dia da ira de Deus, quando se revelará o justo julgamento, Deus retribuirá a cada um conforme o seu procedimento. Ele dará vida eterna aos que, persistindo em fazer o bem, buscam glória e honra e imortalidade. Mas haverá ira e indignação para os que são egoístas, que rejeitam a verdade e seguem a injustiça. Haverá tribulação e angústia para o ser humano que depois que pratica o mal, primeiro o judeu, depois o grego, mas glória, honra e paz para todos os que praticam o bem, primeiro para o judeu, depois para o grego, pois em Deus não há parcialidade. Passa comigo aí para o verso 21. E então, você que ensina outros, não ensina a você mesmo? Você que prega contra o furto, furta? Você que diz que não se deve adulterar, adultera? Você que detesta ídolos, rouba-lhes os templos? Você que orgulha da lei, desonra a Deus, desobedecendo a lei? Pois como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vocês. Feche os seus olhos. Pai, nós queremos agradecer ao Senhor por esta palavra, a tua palavra que é viva e eficaz, mais penetrante que uma espada de 2 gumes. Ela é apta para discernir os nossos pensamentos e as intenções do nosso coração. É ela que divide a alma do espírito, a junta da medula. A tua palavra que nos convence do pecado, da verdade e do juízo eterno. Deus, oramos para que o nosso coração seja descortinado, exposto diante do Senhor. Remova a nossa própria hipocrisia e que a tua palavra possa nos combater, a fim de sairmos daqui aperfeiçoados em louvor, honra e glória para o nome santo do Senhor Jesus, pelos séculos dos séculos. E você diz, amém. Eu quero trazer um tema um pouco incômodo para o meu e para o seu coração. O tema dessa noite é o combate à hipocrisia. Uma palavra que tem sido falada nos dias atuais, e o que mais se fala é sobre a hipocrisia. Dentro do ambiente político, social, nós percebemos como massa e um contingente enorme, polarizado, quase que a divisão clara de 2 vias partidárias. Parece que esse sintoma tão acalorado e aflorado também permeia
dentro das igrejas, dentro das famílias. Enfim, por onde nós estamos expostos a viver, a ser ou a sermos alvos de uma verdadeira hipocrisia. E o apóstolo Paulo, escrevendo a carta aos Romanos, depois do capítulo 1, ele começa a desenhar nesse início da sua carta a ideia geral de que todos os homens estão debaixo de uma imoralidade tamanha que o homem foi entregue a si mesmo, e essa imoralidade é reverberada a partir dos seus atos sexuais. Eles trocaram a ordem natural, eles passaram a coabitar, homem com homem, mulheres com mulheres, fazendo da glória à imagem de Deus um próprio triunfo ao seu próprio bel prazer. O apóstolo Paulo escreve também neste capítulo 1 que para esses a ira de Deus está reservada. Nós podemos até chacotear da palavra de Deus, nós podemos até esconder o nosso pecado debaixo do tapete, mas se tem algo que é certo acontecer, é o juízo eterno, e não tem como a gente fugir dele. Paulo inicia o capítulo 1 dando esses passos iniciais para a igreja que se reunia em Roma. Quando Paulo escreve a carta aos Romanos, Paulo está na região de Corinto, a região de onde nós lemos a carta que ele escreve aos Coríntios, só que ele está ali, na região da Caia, no final da sua 3ª viagem. Ele sai desta igreja de Corinto já com a carta aos Romanos escrita. São 16 capítulos, é a tratativa ou o maior tratado teológico que Paulo escreve. Mas a preocupação de Paulo ao escrever a carta aos Romanos não é iniciar defendendo as principais doutrinas que ele vai discorrer ao longo dos capítulos. Primeiro, Paulo fala da depravação humana, da certeza que o homem tem quando ele quer ser dono de si mesmo, ele passa a receber o juízo de Deus, porque o homem foi criado à imagem e à semelhança de Deus. Parece que o maior destino e o alvo do homem é não ter a quem dar satisfação, é fazer o que bem entende, é ir para onde lhe cabe, é tomar as decisões que ele quer tomar. Por isso, cada vez menos os casamentos são duradouros. E eu não sei aonde que está acontecendo o avivamento na igreja, porque quanto mais cresce o número de crentes, mais aumenta os divórcios. Parece que é incompatível essa matemática. Chegando no capítulo 2, antes de Paulo fundamentar as doutrinas, ele começa a tecer algo que nós precisamos rever. E quando falamos de hipocrisia, parece que já vem as armas ou as estratégias para a gente combater a hipocrisia do outro. O pastor hoje vai falar de algo, eu vou captar para poder combater a hipocrisia do meu vizinho, do meu pai, da minha mãe, da minha esposa, dos meus amigos, dos meus colegas. Essa é uma tendência natural. Mas o que a gente esquece é que Paulo está falando contra nós mesmos. A maior hipocrisia que nós podemos viver é a hipocrisia própria e que ela não é percebida. É quando nós estamos sempre prontos para apontar o defeito alheio, mas esquecemos de olhar para dentro de nós. Nós não conseguimos compreender a devassidão do nosso coração, a pobreza da nossa alma, como nós corremos para o pecado, como somos falhos, como somos precipitados em tomar decisões, em ferir pessoas com palavras. Um show de hipocrisia vivemos todos os dias. A gente aponta os políticos, mas transgredimos da mesma forma nos nossos afazeres diários. Nós condenamos as grandes crueldades de homens que acometeram quase que uma civilização inteira.
mas nós esquecemos que dentro do nosso ambiente agimos tão parecido ou pior do que aquilo. Mas ninguém quer ouvir um sermão contra si próprio. Por isso que procuramos mais livros de autoajuda. Por isso que corremos atrás de palavra que enche o nosso ego. Por isso que quando a espada corta, a gente vai embora, porque o discurso está duro demais. Mas Jesus disse para Pedro: você também não quer ir? E Pedro disse: para onde que eu vou? Se só tu tens as palavras de vida em eternidade. Por isso que a gente ama correntes para ganhar um carro zero. A gente ama campanhas para tomar posse da casa própria, e a gente nem sequer dá um passo para carregar a nossa própria cruz, negar a nós mesmos e seguir a Jesus. Afinal, ser hipócrita com o outro é muito mais fácil do que olhar no espelho e perceber a própria hipocrisia ambulante. Os glória a Deus diminuíram desde o início, só para saber se vocês estão aí. Amém? Ora, a partir do verso 1 ele diz: portanto, ele acabou de falar da ira de Deus. E Paulo vai destinar prioritariamente a carta a uma quantidade de judeus que estavam dentro daquela cidade de Roma. Paulo quer falar com crente, mas lembrando que anteriormente ele já tinha passado a mão na cabeça, dizendo: olha, eu quero estar com vocês, irmãos, porque eu vi a fé que vocês têm, eu estou doido para ir para Roma para poder compartilhar os dons. E Paulo foi para Roma, nós percebemos isso, mas ele foi para Roma sentenciado pela morte. E eu e você querendo viver o evangelho de açúcar, de purpurina, dá uma posse. Olha aí, é o carro zero, vou jogar, pega. Irmãos, já está na hora da gente parar, crescer, amadurecer e começar a comer feijoada. Amém. Glória a Deus. Portanto, verso 2: você que julga os outros é indesculpável. Parece que a sentença de Paulo é muito dura. Porque hoje, se você falar assim, não pode, irmão, você está me julgando. Que falta de amor. Cristo é amor. A gente só revela um atributo de Cristo comunicável, que é o amor. Mas e a justiça? Você que é pai e mãe, deixa seu filho fazer o que ele quer? Por amor você protege, se necessário for, a vara até entra no lombo. Quem nunca apanhou aqui de espada de São Jorge, atira a primeira pedra. Não, né, irmãos? Só eu da minha avó. Então parece que falar do atributo de amor é esconder o atributo da justiça. Quem disse que no amor não há correção? Os casamentos estão aí como prova. É porque você ama, você tolera. É porque você ama, você suporta. É porque você ama, você cuida. É porque você ama, você serve. É porque você ama, protege. É porque você ama, você provê. É porque você ama, você sustenta. É porque você ama, você caminha a segunda milha. E nós não podemos crescer como igreja de crianças mimadas. Você já viu criança mimada no shopping? Ela grita, faz o que quer, e o pai fica assim: Enzo, para, filho. Alfredo, para. E aí quando cresce, encontra com uma coisa chamada vida, é obrigado a ter que engolir o orgulho, ou não para emprego, ou troca de namorada como se comesse um outro biscoito. Vive uma vida desenfreada, porque não aprendeu que no amor, a justiça, a regra, a limitação, a lei, a prudência. E nós não estamos acostumados com isso. Por isso que a hipocrisia é a palavra de ordem, porque é mais fácil condenar o outro do que olhar no próprio espelho. Paulo está dizendo assim: portanto, você que julga o outro é indesculpável, pois está condenando a você mesmo naquilo que julga, visto que você que julga pratica as mesmas coisas. Resumindo, o sujo
falando do mal lavado. Você viu? Fulana lá na igreja traiu o marido. Você precisa de ver isso. Pombagira purinha. E você, de madrugada com a mão no Instagram? Jesus falou que aquele que pensa na mulher do outro já cometeu adultério. Irmãos, aperta. O convite é o combate não à hipocrisia do outro, mas à nossa própria. A gente precisa ser mais tardio em denunciar o outro e mais precavido em alinhar a nossa própria vida. É o que Paulo está dizendo. Você que está julgando o outro, condena a si mesmo, tendo em vista que você pratica as mesmas coisas. E os judeus foram julgados por Cristo, porque assim eles o faziam. Eles condenavam a mulher adúltera, já estava com as pedras prontinhas, adulterou, vai. Jesus falou assim: não, claro, inclusive se vocês não tiverem pecado, eu até peço, comecem a apedrejá-la. O texto diz que eles largaram as pedras. Taca a pedra no seu parente que bebe e depois vai para o culto. Você não bebe, mas está cultuando de verdade? Taca a pedra no outro que traiu a esposa. E os contatinhos do seu telefone? Vocês têm que me ajudar dando glória a Deus para o culto ficar gostoso. Eu vou falando umas coisas, você vai fazer glória a Deus. Irmãos, tem que começar em nós e não no outro. A transformação é primeiro em mim, em você, para que ela reverbere e o cálice transborde e toque no outro. É preciso uma transformação dentro para depois ser fora. O chicote passa dentro da casa para depois passar lá fora. Paulo está corrigindo a igreja antes de entrar nas doutrinas. Larga a mão dessa máscara. Não é essa de proteção, não. A máscara é a carapuça. Você está usando desde o carnaval passado. Larga isso, esse personagem. Larga isso. Você é lindão no Instagram, mas dentro de casa está igual o general Naamã, cheio de lepra. A vida toda bagunçada, destruída, e fica dando lição de moral para todo mundo nas redes sociais. A gente precisa do verdadeiro avivamento. Jesus começa em nós, Jesus faz em mim, Jesus inicia na minha história, para depois eu falar com o outro, faz em mim. Parece que a gente está cheio de juiz, em tudo quanto é lugar. Os olhos, o verdadeiro Big Brother, o olho grande, está vendo a gente. Todo mundo, você pisa assim, não pode. Lá os politicamente corretos, não pode, você vai fazer isso. Mas está todo mundo na mesma situação e a gente querendo dar lição de moral em todo mundo. Sabe por que isso está acontecendo? Porque a gente não olhou para dentro de nós e percebeu, como Isaías no capítulo 6, ai de mim que sou homem de impuros lábios. Ai de mim. Jesus combate a hipocrisia a começar de mim. Eu julgo, eu condeno nos meus pensamentos. Eu condenei aquele pregadorzinho antes dele começar. E na hora que ele está lá agora também. Eu condeno. Eu tenho dificuldade. Eu sou muito bom para corrigir minha esposa. Eu sou muito bom para corrigir meus filhos. Eu sou muito bom para corrigir os parentes. O parente da mulher sempre é o errado, o parente do homem sempre é o errado. Irmãos, enquanto não começar a obra primeiro aqui, não vai acontecer nada aí. As pessoas precisam ver
a boa obra que Cristo fez em nós. Elas precisam testemunhar aos olhos nus, elas precisam perceber, cara, que transformação. Mulher, o que aconteceu? Você era outra ontem, e hoje você é essa mulher de Deus. É o novo e vivo caminho que eu estou vivendo. Eu fui encontrado pela graça, eu fui chamado por Cristo, a minha vida foi rendida, eu me lancei a Ele, e não sou eu mais quem vive, mas é Ele que vive em mim. Irmãos, é tão glorioso isso. E Paulo continua dizendo: sabemos que o juízo de Deus contra os que praticam tais coisas é conforme a verdade. O que Paulo está tentando dizer para a igreja de Roma que está começando? Ele nem era o pai da igreja de Roma, ele nem plantou a igreja de Roma. Alguns comentaristas dizem que foi até Áquila e Priscila, depois da pregação de Pedro em Atos capítulo 1. Saiu da cidade corrido por causa do imperador Cláudio. Eles foram lá para a cidade, ouviram a mensagem de Pedro, depois voltaram. Primeira possibilidade. A segunda é que dentro da sinagoga já havia alguns judeus que estavam se rendendo ao evangelho de Jesus por visão. Se você não pregar, Jesus Cristo continua salvando, mas Ele te chamou para pregar, porque faz parte da missão de Deus confiada à igreja, chamada eclésia. Sabe o que quer dizer igreja no grego? Eclésia. Sabe o que quer dizer eclésia? Chamados para fora. Aí Paulo diz assim: sabemos que o juízo de Deus é conforme a verdade, ou seja, os judeus julgavam as pessoas por causa do sinédrio. O sinédrio é como se fosse o STF hoje, da tradição judaica. Eram eles que decidiam, o sinédrio eram os da toga. E aí, só que eles julgavam com base nas tradições e nos interesses. Paulo está dizendo assim: vocês estão achando que vocês vão correr do tribunal de Deus. E lá no tribunal, vocês serão julgados conforme a verdade. Não tem como correr lá. Irmãos, não tem como enganar a Deus. Não tem como fugir da ira de Deus. Aliás, o único caminho é Jesus Cristo. Porque Jesus tornou-se a propiciação. Sabe o que é propiciação? Vem da palavra propiciatório, que era a tampa da arca da aliança que ficava no Santíssimo Lugar. O que acontecia com o propiciatório? O sumo sacerdote pegava um cordeiro macho, imaculado, novilho, aspergia o sangue dele, levava até a tampa como purificação do pecado do povo e de si mesmo, uma vez por ano. Aquela tampinha que tem um anjo, né, um de frente para o outro, numa única peça de ouro, é chamada propiciatório. Aspergia-se ali o sangue, o Senhor propiciava, Ele aplacava, Ele recebia aquele sangue, para que a sua ira pudesse ser minimizada, pacificada, para perdoar aquele que cometeu a transgressão. Mas alguém tinha que morrer, e neste caso era um novilho. Mas aquilo já era um apontamento para o Novo Testamento, porque Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é o próprio propiciador. Ele é o Cordeiro e também a propiciação. É Ele que nos faz atravessar o véu que Ele rasgou. Mateus capítulo 27, a partir do verso 42. A hora era nona. As rochas se fenderam, o sol se transformou em noite, 3 horas da tarde, muitos mortos ressuscitavam, e ele também. A pedra foi arredada. Quando as mulheres chegaram lá para ver, os anjos disseram: a quem procurais dentre os mortos, Maria? Aquele que ressuscitou, ele não está mais aqui, diga aos discípulos. Ele nos propiciou. Ele vai julgar conforme a verdade, irmãos. E lá não tem conchavo, interesse no juízo de Deus. Verso 3: assim, quando você, um simples homem, o julga, mas pratica as mesmas coisas,
Pensa que escaparás do juízo de Deus? Isso é para nós. Tem como escapar do juízo de Deus? Só em Cristo. Porque em Cristo nós fomos justificados. Deixa eu explicar algo aqui importante para você. O cristão não teme o julgamento. O julgamento é para os que estão fora de Cristo. Nós já fomos justificados para o dia do juízo, os que estão em Cristo. Os que não estão, pode ter mesmo, porque naquele dia não tem nem como fugir da morte. Vai correr para debaixo da saia da mãe, não adianta. O céu será descortinado, irmãos. A Bíblia diz que alguns procurarão a morte naquele dia e não encontrarão. Sabe o que é isso? Alguns vão tentar suicidar-se e não vão conseguir no dia do juízo. Vão tentar se matar fugindo de Deus, mas não vai dar. Porque Ele detém também a morte, Ele venceu a morte, Ele é o dono da vida, é Ele o caminho, é Ele quem sustenta todas as coisas. Então no dia do juízo, só será justificados os que estão em Cristo Jesus. O crente de verdade não passa a vida inteira assim, o juízo. Vou me arrepender de noite, pecou de manhã. Vou me arrepender de noite, Pai, perdoa, eu atravessei o sinal vermelho. Jesus, me perdoa porque eu gritei com meu filho. Me perdoa porque eu quero subir. Se o Senhor voltar hoje, eu já estou legalzinho com o Senhor. Vou estar aqui de madrugada, o Senhor vem, eu subo, fica tudo legal. Você acha que é assim que funciona, irmão? Você não vai subir porque você fez coisa certa, não. Pelo contrário. Você já estava lá embaixo como eu e você. Nós vamos subir porque Cristo fez tudo certo e nós não dávamos conta de fazer o que Ele fez, e por isso Ele disse em alto e bom som: tetelestai, está consumado. Você não vai para o céu porque você merece, é justamente o contrário. Você vai para o céu porque você não merece, porque alguém pagou o preço por você. Quem é esse alguém? O nome dele é Jesus Cristo de Nazaré, o alfa, o ômega, o primeiro e o último, o leão da tribo de Judá, o Senhor da glória. Ele já te justificou, e aqueles a quem o Pai o confiou em suas mãos, ninguém o arrebatará das suas mãos. Tem gente que vive assim, de manhã ele está salvo, de noite ele está no inferno, aí ele carrega um peso, assim ele caminha assim na sua cristandade. Eu errei, agora eu estou no inferno. Não, agora eu acertei, agora eu estou indo para o céu. Não, agora eu estou no céu. Aí pecou, aí volta para o inferno. Não é assim, irmãos. Não é assim. Quem nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus? Quem? Paulo faz essa pergunta. A espada, o perigo, a nudez, a fome, anjos, demônios, passado, presente e futuro. Ninguém pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Não foi você que escolheu, mas Ele te escolheu e te designou para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça. Então, diante do juízo de Deus, o verdadeiro cristão não teme. Cristo não voltará como ladrão para os crentes. Outra coisa, Cristo volta como ladrão para os incrédulos. Você já viu uma noiva no casamento assim? Quem que você está esperando? Um ladrão chegar aí para eu casar com ele. Você fala para a noiva assim, o cerimonial: vou casar aí, irmãos. Falou que casamento é tudo na casa dos 1000, né? Aí você fala assim: noiva, o seu ladrão já chegou. Como assim meu ladrão já chegou? Seu noivo. A igreja de Cristo não espera por um ladrão, não, ela espera por um noivo. Ela já está com as lamparinas cheias, ou deveria estar. Se não está com as lamparinas cheias, provavelmente é porque não é igreja. A igreja de Cristo espera pelo seu noivo. Ela fica dentro da casa, ela é prudente, as suas vestes são alvas como a neve,
Ela é justificada no sangue do Cordeiro, e o seu nome, segundo o Salmo 139, foi escrito no livro da vida, e ninguém pode apagar. Então descansa, e para de julgar o outro. Julgar não é não corrigir, julgar é denunciar, sem conhecimento de que o único que pode é Cristo. Nós podemos corrigir, encorajar, chamar atenção, sermos críticos, mas nos colocarmos no lugar de Deus, não. Nós não temos autonomia nem autoridade para isso. Amém, irmãos? Ele diz assim: ou será que vocês desprezam a riqueza da sua bondade, tolerância, paciência, não reconhecendo que a bondade de Deus o leva ao arrependimento? Olha só o que Paulo está dizendo. Irmãos, a gente sabe que Deus é bom, tolerante, paciente. Por que a gente não consegue ser assim com o outro? Por que a gente não deixa de lado os julgamentos, a nossa hipocrisia, e compreende que da mesma forma que Deus o fez conosco, Ele exige com que nós façamos pelo nosso semelhante? É assim que nós devemos proceder, com paciência, com bondade, com longanimidade. 5, contudo, por causa da sua teimosia e do seu coração obstinado, você está acumulando ira contra você mesmo. É triste você corrigir um cristão ou uma pessoa teimosa. Ela não compreende, você fala assim: cara, não vai por ali, tem um buraco lá. Não, mas enquanto ele não cair no buraco, ele não sossega. Assim, irmão, fecha a brecha, só larga esse negócio aí, isso vai te levar para o buraco, né? Arruma até versículo bíblico para justificar. Ainda bem que você não conhece gente assim. Eu conheço um tanto. Você fala assim: irmãos, para com isso, deixa esse contatinho de lado. Vai acabar com você, só. Nessa, eu estou amando, #LoveYou. Ele fala assim: ah, rapaz. Irmãos, Paulo está dizendo assim: contudo, por causa da teimosia do S2, do coração, irmãos. Da onde que procede a maldade? Daqui. Aqui, só falo o que está cheio aqui. Entendeu? Por que você conversa com alguns, você fala assim: gente, tem algum saneamento básico aqui por perto? Porque só sai. Você já entendeu? Você fala assim: como é que pode ser tão maldizente, tão falador, através das línguas? Gente que fica amaldiçoando, todo mundo é ruim, não gosta de nada, parece uma máquina de lavar velho, estragada. Contudo, por causa da teimosia do nosso coração. Sabe o que nós temos que corrigir aqui hoje? Não é o governo, não é o nosso coração. Porque o governo é reflexo do coração humano. Amém, irmãos? Tem que começar aqui. Você quer um governo que honre com os compromissos? Honre os seus. Acerta com as Casas Bahia, com a Ricardo Eletro, com a financeira, com a mercearia, com a açougue. Amém? Posso ouvir um glória? Vamos sair daqui acertando as nossas dívidas, para a gente ter direito de cobrar do governo. Está doendo, hein, irmãos? A espada hoje está entrando assim, está cortando. Aleluia, Jesus. Obrigado. Fica de pé no seu lugar. Vamos terminar, né, irmão? Vamos terminar bem. Vamos ficar em paz. Aleluia. Cuidado com seu coraçãozinho. Ai, eu sim, sabe, eu sou muito guiado pelo meu coração. O que o meu coração manda, eu faço. Vai lá. Você vê onde você vai parar. Onde que seu coraçãozinho quer te levar. Sabe para onde que você tem que ir? Para onde a palavra te diz para onde você deve ir. Sabe o que você tem que fazer? O que a palavra diz que você deve fazer. Sabe o que você deve falar? O que a palavra diz que você deve falar. Sabe como é que você tem que decidir? O que a palavra diz que você tem que decidir. Não siga o seu coração,
Siga a palavra, permaneça na palavra, busque a palavra, se alimente da palavra, leia, recite, proclame, viva, recite, proclame a palavra, engula ela, grave ela, escreva ela na tábua do seu coração. Discipline o seu coração na palavra. Guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Irmãos, eu sei que é difícil, mas a parte boa é agora. Aleluia. Pode ficar tranquilo que o pastor Fábio vai vir na próxima quarta-feira, viu? Deus retribuirá a cada um conforme o seu procedimento. Eu não sei se isso é bom ou se isso é ruim. Mas os cristãos, eles não serão sentenciados por isso. Porque o procedimento do cristão é o proceder de Cristo. Porque nele nos movemos, nele nós somos e nele nós existimos. Quando Deus julgar, Ele vai olhar para Cristo, aqueles a quem Ele separou na sua direita. Ele não pode julgar os que Ele separou à sua direita, porque Cristo mediou, justificou, tomou a condenação e a ira de Deus. Ele disse: Pai, se possível for, afasta de mim esse cálice, contudo que não seja feita a minha vontade, mas a sua. E o Pai fez. Aprouve moê-lo, o fazendo enfermar. Verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas dores e os nossos pecados. Ele carregou naquele Calvário. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e por suas pisaduras nós já fomos sarados. Paulo escreve aos Colossenses dizendo: já não há mais escrito de dívida contra nós. Ele aniquilou na cruz. Então, no dia do julgamento, os que estão à direita de Cristo serão justificados, porque Cristo pagou um alto preço por nós. Glória a Deus. Isso é maravilhoso, irmãos. Está entendendo por que nós não devemos proceder contrário aos nossos irmãos? Porque nós merecemos receber a ira de Deus, mas Cristo entrou na frente. Cristo morreu em nosso lugar. Ele se entregou, Ele disse: eu quero eles para mim, por isso eu entrego a minha vida por eles. Ele dará a vida eterna aos que, persistindo em fazer o bem, buscam essa glória. Persevere, permaneça, não se coloque no lugar de Deus em juízo, mas estende a sua mão. Diga para o seu irmão do lado: se você caiu, eu te sustento, irmão, vamos lá. Não para, não desanima, deixa eu orar por você. Liga para aquela pessoa, liga para aquele homem, liga para aquela mulher que vocês brigaram há muito tempo, conserta isso hoje. Diz para ele: você estava errado, mas eu te perdoo. Eu quero consertar com você. Irmãos, as nossas famílias precisam ser restauradas. Nós temos que sair desse culto voltando a conversar com o pai, com a mãe, com o irmão, com o tio, com o primo, com a prima, com o cunhado, com o vizinho, com o padrasto, com a madrastra, com a nora, até com a sogra. Aleluia. Porque Cristo já nos justificou, amém, irmãos? Nós não seremos julgados no dia do juízo eterno. Ele nos colocará à sua direita, e nós subiremos e encontraremos com Ele nos ares, até que sejamos revestidos de um corpo incorruptível, e viveremos com Ele na glória eterna, onde nós cantaremos para sempre: Santo, Santo, Santo é o Senhor, Deus Todo-Poderoso.
Glória a Deus. Eu termino com o verso 9. Haverá tribulação e angústia para todo ser humano que pratica o mal. Irmãos, eu não estou conseguindo ver o vídeo daquele homem que foi brutalmente assassinado no Rio de Janeiro. Mas você pode ter certeza que de Deus ninguém escapa. Mas antes de julgar, nós devemos olhar para nós mesmos. A Bíblia diz que aquele que odeia o seu irmão já cometeu homicídio. Ainda bem que ninguém nessa noite odeia ninguém, porque senão a gente estava perdido. Imagina, aquele que pensa, aquele que odeia o seu irmão aqui, aquele que tem ranço do irmão, já cometeu homicídio. Você está entendendo o que Cristo fez? Ele está dizendo assim, não escandaliza, mas é exatamente assim. Aqueles homens que brutalmente assassinaram aquele jovem, eles serão acertados diante de Deus. Mas só o fato de eu e você desejar aqui dentro mal para o irmão, é como se nós estivéssemos fazendo a mesma coisa. Tem base um negócio desse, irmãos? Você fala assim, não, é muito diferente. Para a palavra não, para Deus é a mesma coisa. As consequências podem ser distintas. Sabe por que nós não devemos odiar o irmão? Porque Cristo morreu por ele, assim como morreu por você. Amém, irmãos? Feche os seus olhos. Eu sei que a palavra nos feriu nessa noite, mas a palavra diz que o Senhor corrige a quem Ele ama. Pai, nós pedimos perdão. Nós suplicamos, Deus, por bondade e misericórdia sobre nós. Nós pedimos, combata, Senhor, a nossa própria hipocrisia, as nossas falácias, os nossos julgamentos, as nossas condenações. Quantas vezes tentamos ocupar o lugar do Senhor como juiz, somos tão prontos para denunciar o pecado alheio, somos tão ávidos, tão espertos, tão diligentes para atirar as pedras. Mas Senhor, olhando para o Senhor nessa noite, nós clamamos, começa dentro de nós, Jesus. Nós precisamos ser sarados. Há homicídios dentro de nós, há porfias dentro de nós, Senhor, há glutonarias dentro de nós, há dissensões dentro de nós, há invejas, há falácias, há fofocas, há, Senhor, há guerras dentro de nós. Por isso nós pedimos perdão, Jesus. Nos perdoe nessa noite, Pai. Nos ajude a sair daqui justificados em Cristo, entendendo que aquele que começou a boa obra, Ele é fiel para terminar até o fim, Jesus. Senhor, lava as nossas mãos, Senhor, lava o nosso coração, lava as nossas vestes, restaura, Senhor, a comunhão da nossa família, restaura, Senhor, matrimônios nessa noite, restaura alianças, restaura sociedades, restaura amizades, restaura laços, restaura, Senhor, os vínculos. Senhor, há pessoas aqui nessa noite que abandonaram o ministério porque se feriram, que deixaram a chamada, pararam de cantar, pararam de ensinar nas escolas bíblicas, deixaram os kids,
abandonaram a diaconia, porque se feriram. Senhor, nós clamamos, faz de novo, Jesus. Faz como da primeira vez, Senhor. Restaura os altares da sua igreja, a começar de nós, ministros. Sara, Senhor, o nosso coração. Arranca, Senhor, as traves dos nossos olhos, os comichões dos nossos ouvidos. Tire as amordaças das nossas bocas, as correntes dos nossos pés e mãos. Senhor, nós pedimos, como o Senhor fez com Isaías, trouxe uma tenaz sobre os seus lábios e o purificou. Nós pedimos, purifica. Diante da nossa hipocrisia, nós pedimos perdão, alinhamento, conserto, renovo. Nós queremos voltar ao primeiro amor, Jesus, ao início de tudo, para a glória do nome santo do Senhor.